Olá Dev, beleza? Praticamente pronto aqui nosso contexto. Vou criar mais uma funcionalidade aqui para poder ficar um pouquinho mais completo. Aqui na nossa lista, o usuário vai adicionando os itens dele aqui, porém a gente já colocou aqui dentro de um Touchable Opacity para ter essa funcionalidade de clique aqui, mas a gente não consegue fazer mais nada, né? Simplesmente adiciona e aí, né? Então o que eu vou fazer? Nesse clique aqui, eu vou colocar a opção do usuário poder excluir esse item. Então a gente vai criar um método dentro do contexto, aqui no nosso contexto. Assim como a gente tem um Add Task, a gente vai criar aqui um Remove Task. Então o usuário vai clicar e aí ele vai receber uma confirmação aqui para ele dizer se de fato ele quer excluir ou não esse item. Bom, vamos lá. Vamos criar esse método. Vou chamar de Remove Task. Então aqui, ao invés de receber a tarefa inteira, eu vou receber somente o ID dela. Basta o ID para a gente identificar e apagar. A princípio não vai retornar nada. Então aqui eu incluí mais um método aqui na interface que define as informações que ficam disponíveis de forma global na aplicação. Então, além da lista, a gente tem os dois métodos agora. Então, a gente já vai quebrar aqui o value, que a gente não tem um método sendo passado aqui ainda, o método remove task. Então, aqui, logo abaixo do add task, criar aqui embaixo const remove task. Ele vai ter que ser assíncrono, porque ele vai remover um item do banco de dados do async storage, que é assíncrono, né? Então preciso disso aqui. Então aqui a gente vai receber um ID que é uma string. E aí a gente vai executar os passos aqui para remover esse item. Então, da mesma forma como a gente cria aqui esse new task list e já monta a nova estrutura, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar isso aqui. New task list vai ser igual ao nosso estado, data, e aí nesse estado eu vou excluir o item que está sendo passado. Então a função, como esse estado aqui ele é um array, a função que a gente tem para poder remover item de um array no JavaScript, eu posso usar aqui, tem algumas formas, né? Eu vou usar a filter. Por quê? Porque com essa filter eu vou pesquisar aqui o item que eu quero excluir. Então ele vai retornar para mim aqui todo o resto e vai remover o item que coincidir com a pesquisa que eu passar aqui, né? O filtro que eu passar aqui. Então eu vou pegar task, quais que eu não quero apagar, né? Eu não quero apagar os tasks que tenha task ID que seja diferente do ID que foi passado. Então o que ele vai retornar para mim aqui? Tudo que tiver em data, porém o ID não pode ser igual ao ID que foi passado. Então já tenho aqui um novo array de tarefas, excluindo o que foi passado aqui. Então pronto, basta eu pegar isso aqui agora, atualizar o async storage e atualizar também o estado. Então eu vou atualizar o estado, set data, passando new task list, e eu também vou atualizar o async storage, exatamente isso aqui, ó. Poderia ter copiado as duas linhas, mas essa aqui eu vou copiar. Então o que eu faço? Eu vou redefinir o valor dessa chave, task data, passando dentro do JSON stringify essa nova lista que a gente já está recebendo aqui. E pronto, dessa forma eu já consigo remover o item da lista. E aí o que falta fazer aqui agora? Eu preciso pegar esse remove task aqui, e ele também tem que ser passado aqui, ó, nas informações compartilhadas de forma global. Salvo, já não tem mais nenhum problema aqui, porque agora eu já atendi o que está definido aqui, né, nessa interface, já está atendido. Então agora eu preciso simplesmente usar isso aqui no componente para poder remover. Em qual componente, né, eu devo usar isso? Então eu devo usar aqui no componente task list, porque é ele que contém a lista, né?
Então, nesse botão aqui, ó, que é o botão que é exatamente esse aqui, ó, que a gente efetua o clique, eu vou aqui definir o onPress e aqui dentro eu passo o método que eu quero executar quando o usuário pressionar ali um item daquele. Nesse caso, a gente precisa dizer o ID do item que a gente quer excluir, né? E quando a gente passa parâmetro aqui para métodos aqui como propriedade, a gente tem que usar a arrow function. Eu vou definir aqui como random remove tasks, tem que criar isso, né? E aqui a gente vai passar para ele o item.id. Eu vou passar para ele o ID do item para poder ser apagado. Então, esse método aqui a gente precisa criar. Eu vou criar aqui logo embaixo aqui criar dessa forma. Vai ser igual a ID do tipo string, apontando para uma função. E aqui a gente implementa a exclusão. Ou melhor, a gente vai simplesmente importar o método removeTask aqui, ó, do nosso hook, que vem lá do contexto. Então aqui, além de tasks, Ctrl espaço, eu vou pegar o método removeTask aqui. E aí eu vou usar esse cara aqui. Porém, eu não quero já colocar direto aqui para a pessoa clicar e já apagou o item. O que eu quero aqui? Assim que a pessoa der um clique, eu quero que venha uma confirmação. O React já possui um componente para a gente fazer isso, que é o alert. Então eu vou importar esse alert aqui do React Native no caso, né? Alert. E aí aqui no nosso método de exclusão, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar, usando esse alert, e aí esse componente ele tem um método alert e um método prompt. Então aqui é um método que a gente passa aqui 3 parâmetros para esse cara. Então estou aqui, ó, eu tenho um título, eu tenho depois uma mensagem, e aí eu tenho um objeto, um array na verdade, né, com os botões. Eu posso ter 2 botões, um só, né, e assim por diante. Aqui a gente vai definir da seguinte forma. Primeiro o título, eu vou colocar assim, tem certeza? Depois a gente tem a mensagem em si, deseja realmente excluir a tarefa. E aqui um terceiro, que é um array com os botões, ele já identificou aqui para mim. Eu vou dar um Enter aqui para quebrar essa linha. E aí aqui a gente vai colocar, cada botão é um objeto. Então esse objeto ele tem, a gente passa aqui 2 propriedades, uma é o text, ou seja, o texto que vai aparecer no botão. Então o primeiro botão eu quero que tenha um texto como cancelar. E a segunda propriedade é o onPress, que é quando eu pressionar esse botão dessa caixa de diálogo que vai aparecer, o que vai ser feito. No cancelar, ele não vai fazer simplesmente nada. Vou colocar uma função vazia aqui. E aí a gente vai ter um segundo botão, que eu já vou copiar isso aqui, que é o excluir. Ou seja, o usuário realmente quer excluir, ele vai clicar nesse botão, vai tocar nesse botão. E aí aqui a gente chama esse método aqui, removeTask, e passa para ele o ID que está sendo passado por parâmetro. Beleza, então essa é a implementação aqui do método para excluir uma tarefa. Já está atualizado aqui, então eu vou dar um clique aqui, vem a pergunta para mim, tem certeza? Deseja realmente excluir a tarefa? Se eu der o cancelar, ele não vai fazer nada. Porém, se eu der o excluir, ele vai remover. Como está todo mundo com o mesmo texto aqui, fica difícil de saber, né? Mas vamos aqui, colocar aqui, ó, tarefa 01, adiciono ela aqui, foi lá para baixo, está aqui, ó, e eu vou dar um clique nela, tá? Aí, tem certeza que deseja excluir? Excluir, removeu. Então não tem mais tarefa 01 aqui. Vamos remover aqui a lista inteira. Então a gente pode ir removendo aí, ó, item por item. À medida que a gente vai concluindo as tarefas, a gente vai removendo. E está aí. Adiciono novamente, excluo. Agora sim, eu posso dizer
que a nossa funcionalidade lista de tarefas está pronta. Essa é a ideia para esse app aqui, né? Era de fato para a gente estar observando conceitos mais básicos do React Native e muita coisa de React também que a gente viu, né? Então os componentes aí para a gente poder trabalhar, os principais componentes, alert, flat list, style sheet, text, view, touchable opacity, várias coisas que a gente trabalhou aqui, uso de estado do React, uso do use effect, da context API, né? Que é algo que vem sendo muito usado ultimamente. Então a ideia foi cobrir toda essa questão básica aí, que são coisas que você de fato tem que saber. Isso tem que estar na tua cartilha aí de conhecimento de React e React Native. Ok? Então vamos em frente.